Fala palmeirense, fala torcida alviverde e torcedor palestrino. Eu sou MJ e seja bem-vindo a mais um vídeo do MJ Alviverde. E a pergunta que eu quero te fazer já no começo desse vídeo, referente ao jogo de ontem, a derrota ridícula do Palmeiras para o Corinthians, é o seguinte: o Palmeiras realmente foi roubado, assaltado, altamente prejudicado em Itaquera? Esse realmente foi o fator determinante que impediu que a gente não vencesse o jogo? Vamos falar um pouco sobre isso? Se você está chegando no canal, eu sempre peço, não é inscrito? Se inscreve, beleza? Chega aqui no MJ Alviverde, se inscreva, deixa o seu like, comenta o que você acha dos vídeos, o que você acha da sua opinião. Quero saber a sua opinião referente a essa derrota do Palmeiras, beleza? O seu engajamento aqui no vídeo me ajuda bastante a fazer o canal continuar crescendo, beleza? Bom, gente, agora indo para o assunto do vídeo é o seguinte. Repito a pergunta: você acha que o Palmeiras realmente foi altamente prejudicado? A gente foi assaltado lá em Itaquera? Olha, eu falei no vídeo de ontem e vou manter a minha visão, vou manter a minha análise, que não, gente, pra mim não foi o fator determinante, tá? Palmeirense que tá me assistindo, pra mim não foi o fator determinante. Se você acha que foi, tá tudo certo, não tem problema, cada um tem a sua visão. Eu acho que o palmeirense que acha isso, ele tem o direito dele, ele tá no direito dele de achar isso. Entendeu? Não acho que existe um problema absurdo, mas eu não vejo dessa forma. Eu aqui no canal não vejo dessa forma. Na minha visão, não foi um fator determinante. Na minha visão, o Palmeiras ele não jogou para vencer, né? O Palmeiras estava tentando, de alguma forma, arrancar aquele empate, estava satisfeito com aquele empate. O Palmeiras não teve postura de jogar um derby, não teve postura de enfrentar o Corinthians, não entendeu a importância do jogo. Isso já vem acontecendo há um tempo, né? Acredito que tanto os jogadores quanto o treinador, eles não estavam mobilizados o suficiente para aquele jogo, não entenderam a importância do jogo e acabaram pagando um preço alto por isso. Quando você não entra para vencer, você corre grandes riscos de se dar mal. Então, eu acredito sim que aquele lance do VAR, falando agora especificamente do lance do VAR, eu acredito que sim, o Palmeiras foi prejudicado, porém, não é isso que foi determinante. Porque, assim, quantos jogos, né, o Palmeiras já foi beneficiado? Vários, gente. Vocês lembram no ano passado, aquele Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque? O Fortaleza foi prejudicado. Vocês lembram esse ano, Palmeiras e Sport? O Sport foi prejudicado. Lembra o pênalti que deram pro Veiga? Aquele pênalti esquisito. Então, assim, a arbitragem no Brasil, o que vocês têm que entender é o seguinte. Por isso que eu aqui no canal, eu raramente fico perdendo muito tempo para falar de arbitragem. O que eu acho que, assim, seria mais saudável o palmeirense ter na cabeça, você palmeirense que tá me assistindo, você tem em mente, é o seguinte: não se estresse por isso, cara. De verdade, não se estressa por arbitragem. Não perca o prazer de assistir futebol ou de acompanhar o Palmeiras, que a gente tanto ama. Não perca o prazer de ser palmeirense por conta da arbitragem, porque a arbitragem é uma coisa que está além do nosso controle. E a questão da arbitragem é o seguinte: a arbitragem no Brasil, ela é ruim, ponto. Tem isso na sua cabeça. Se você pôr isso na sua cabeça, você vai se privar de muito sofrimento acompanhando futebol no Brasil. A arbitragem, ela é ruim. Infelizmente, a arbitragem no Brasil, ela é ruim. Os árbitros, eles marcam o que eles querem. Muitas vezes não existe critério. Não existe critério. Entendeu? Não foi a primeira vez que o Palmeiras foi prejudicado, né, na arbitragem, e não vai ser a última. Essa que é a realidade. Quantas vezes, pra quem é palmeirense há mais tempo sabe, quantas vezes na história a gente já foi prejudicado por arbitragem. Quantas vezes na história o Palmeiras já perdeu diversos campeonatos, foi eliminado de um monte de coisa por conta de arbitragem. Então, assim, gente, não foi a primeira e não vai ser a última. A arbitragem no Brasil, ela não é confiável. Então, eles marcam o que eles querem marcar. Vai ter dia que o Palmeiras, o erro vai beneficiar a gente, né? E vai prejudicar outro. E vai ter dia que o erro vai prejudicar a gente e beneficiar o outro. É isso. Porque sempre que existe um erro, alguém vai se beneficiar e alguém vai se prejudicar. Essa que é a realidade. Então, a questão que realmente mudaria é a arbitragem no Brasil melhorar. Aqueles caras lá, eles tinham que
se interessar em melhorar a arbitragem, mas ninguém se interessa, aparentemente, ninguém se interessa. Então, a arbitragem no Brasil é ruim, ela não é confiável e ela erra para todo mundo. Óbvio que quando tem erro, alguém vai se beneficiar e alguém vai se prejudicar. No jogo de ontem foi o Palmeiras que se prejudicou. Porém, a questão é que isso não foi o fator determinante. O Palmeiras não deixou de vencer o Corinthians por conta de um lance do jogo ali. Essa que é a realidade, porque se o Palmeiras tivesse realmente jogado para vencer, se ele tivesse jogado para vencer o Corinthians, ele teria criado outras chances, gente. Ele teria feito outras coisas, entendeu? Você não vai precisar ficar dependendo de um lance ali isolado para você vencer. Eu sempre achei que ficar chorando por arbitragem é uma coisa muito simplista, a não ser, claro, que fosse uma coisa assim muito absurdamente inacreditável, né? Na história existem certos jogos que você teve ali diversos erros seguidos, aí sim. Então assim, diversos erros seguidos acontecendo, aí isso é uma coisa diferente, né? Um jogo que me lembra muito, realmente, aquilo foi um assalto descarado, foi aquele Palmeiras e Boca Juniors em 2001, se eu não me engano, 2001. Aquilo ali foi uma coisa inacreditável. O que fizeram com o Palmeiras no jogo lá da Argentina foi uma coisa inacreditável, né? Deram pênalti pro Boca, se eu não me engano, não deram pro Palmeiras, expulsaram o cara do Palmeiras, foi uma coisa inacreditável. Ou seja, aquilo ali foi um assalto absurdo. Agora, um lance ali, porque foi um gol e aí os caras decidiram traçar uma linha e não deram o gol. Cara, esse tipo de polêmica acontece no Campeonato Brasileiro toda rodada. Toda rodada vai ter esse tipo de lance que às vezes dá o gol, às vezes não dá o gol. E sempre vai ter o cara lá, o torcedor do time que não foi ajudado, que não se beneficiou, reclamando, achando que foi roubado, que foi prejudicado, aí começa a falar, mas isso é poder de bastidor, isso e aquilo, sempre vai entrar nessas argumentações, e é isso, e aí o torcedor do time que se beneficiou vai falar, chora mais, sabe? É esse tipo de coisa. Quando o Palmeiras foi prejudicado, muitas vezes por arbitragem, as pessoas falavam, chora porco, chora Peppa, chora, porque palmeirense é chorão, é isso. E aí, quando o Palmeiras acabou se beneficiando de erros da arbitragem, o que eles falam? Varmeiras. Não, é o Varmeiras, porque o Palmeiras é o time da CBF, porque o Palmeiras é ajudado, porque a Leila mandou o Pix. Vocês estão entendendo? É sempre uma... são sempre comentários que nunca levam a lugar nenhum. Se você acaba se beneficiando do erro, você é o Varmeiras. Você é o time ajudado da CBF. Né? Por incrível que pareça, né? Se criou uma narrativa ridícula nos últimos tempos de que o Palmeiras é um clube beneficiado, sendo que, pra quem sabe a história do Palmeiras, isso nunca aconteceu. O Palmeiras sempre foi um clube muito prejudicado, muito mais prejudicado na história por arbitragem do que ajudado, né? Então as pessoas que falam isso, elas não entendem absolutamente nada da história do Palmeiras. Absolutamente nada. É aquele tipo de coisa que você vê na internet, você vê na rede social e que não tem cabimento algum. E se por outro lado você não é ajudado pela arbitragem, você fala isso, né? Você tenta dizer isso de alguma forma, você tenta você protesta de alguma forma, aí o que eles falam? Chora porco, chora Peppa, porque você é chorão, palmeirense é chorão. Então é isso, gente. A questão também é que no futebol ninguém tá preocupado com isso. Essa que é a realidade. As pessoas no futebol, elas estão preocupadas só com o seu. O torcedor, ele tá preocupado com o time dele, que o time dele ganhe. Se o time dele for beneficiado, ele não tá nem aí. Essa que é a realidade. Ele não tá nem aí. Então, não existe também uma mobilização, às vezes, por melhorar a arbitragem, porque a própria torcida, os próprios torcedores não estão interessados. Porque quando é o time deles que se beneficia, eles falam que o outro é chorão. Agora, se o time deles não se beneficia, aí o outro time é o time ajudado, é o time da CBF, é o Varmeiras, enfim, gente. Então, assim, pra encerrar esse negócio de arbitragem aqui, põe uma coisa na cabeça você, palmeirense. O Palmeiras, ele foi prejudicado sim, mas isso acontece, não foi a primeira e não vai ser a última. Porque a arbitragem no Brasil, ela é ruim, ela erra pra todo mundo. Infelizmente, no jogo de ontem foi o momento que a gente não se deu bem. Infelizmente, o erro foi contra a gente. Mas é isso. Pode ser que num outro jogo lá,
numa rodada de Campeonato Brasileiro, alguma coisa, surge um erro que às vezes beneficiou o Palmeiras, infelizmente. Agora, a questão, ao meu ver, é que o Palmeiras ele não deixou de vencer por conta disso, tá? É isso que eu quero que você tenha na cabeça. O Palmeiras não deixou de vencer por conta disso. O Palmeiras ele não joga bem esse ano de 2025 inteiro. Você pode contar nos dedos de uma mão jogos razoáveis ou minimamente satisfatórios do Palmeiras esse ano. Mesmo os jogos que o Palmeiras vence, ele sempre vence com vários asteriscos, pelo menos na minha visão. Mesmo os jogos que ele vence, ele não vence jogando bem, ele não vence com futebol que agrada, ele acaba vencendo por contextos do jogo que às vezes beneficiaram ele, às vezes até erros de arbitragem que ajudaram o Palmeiras, como naquele jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, entendeu? Então assim, são jogos cheios de asteriscos, jogos que o adversário errou individualmente contra você, coisas assim, ou às vezes um time muito fraco que você pegou, que não é assim um jogo que você pode usar tanto como parâmetro. Então são vitórias assim, muitas vezes cheias de asteriscos também. Então o Palmeiras ele não agrada nesse ano de 2025, da mesma forma que ele não agradou em 24 também. E para quem acompanhou muito bem o Palmeiras em 24, não tem absolutamente nenhuma diferença do Palmeiras de 24 para o Palmeiras de 25. Nenhuma. É o mesmo jogo pobre, é o mesmo jogo repetitivo, é a mesma coisa. Basicamente isso. Claro que nos últimos jogos algumas coisas melhoraram. O Palmeiras tentou atacar um pouco pelo meio, algumas vezes. Às vezes, aparentemente, eles estão tentando, mas o time tá tão viciado naquele jogo, já tá tão viciado no jogo lateralizado, no cruzamento pra área e ficar cavando faltinha, já tá tão viciado nesse jogo que ainda não tá encaixado, né? Então, é um time que ficou muito tempo dependendo só do Estevão, é um time que não tava mais coletivo, é um time que tava muito espaçado, todos os jogadores muito no individual, o time não tava tão bem coletivamente, dependia demais da habilidade do Estevão tirar coelhos da cartola todo jogo, né? Da mesma forma que num passado, lá atrás, o Palmeiras também dependeu já muito do Dudu tirar coelhos da cartola, né? Então, o Palmeiras ele não vem jogando futebol legal, né? Desde o ano passado e nesse ano também. Então, o que o Palmeiras apresentou no ano passado não muda nada para esse ano. É o mesmo jogo que não agrada, pobre de repertório, é a mesma coisa. Então, quando você tá com um time que joga assim, não é por conta de um lance lá de VAR ou não que você não ganhou. Entendeu? Isso é muito pouco, é muito simplista. A gente achar, é uma análise muito superficial, a gente achar que é só por conta daquele lance que não venceu. Não foi, gente, não foi. Entendeu? Não foi. Não se joga futebol. Não jogou futebol para ganhar, não teve competência, não tiveram postura de entrar ali naquele jogo ontem contra o Corinthians para vencer, entendendo a importância do jogo. Não tiveram, fazendo marcação, pressão pra caramba, entendeu? Às vezes faz uma marcação, pressão um pouquinho e depois para, né? É um time frouxo, essa que é a realidade. O Palmeiras, nesse ano de 2025, é um time frouxo. Se você pegar em 2024... eu acho que o Palmeiras não era frouxo. O Palmeiras era um time em 2024 que ele não venceu por conta de realmente problemas táticos, porque faltou futebol, porque o trabalho do Abel já não estava nada legal. Nesse ano não, nesse ano falta o futebol e eles também são frouxos, porque como eu falei aqui, são muitos jogadores ali sem personalidade. São muitos jogadores ali que não entendem a importância de um Palmeiras e Corinthians, são muitos jogadores ali que aparentemente não tem uma identificação, não criaram uma identificação com o Palmeiras, é um time ainda que tem muitos jogadores chegando, sabe? É como se fosse um catadão, né? É um catadão, são vários jogadores ali, mas eles não são uma equipe coesa, entendeu? Que jogam futebol coletivo legal, não é. É um time ainda com muitos problemas. Entendeu? Então, não foi por isso, ao meu ver, do lance do VAR, que o Palmeiras não venceu. Não foi por isso, cara. Não foi. Sinceramente, eu em nenhum momento eu fiquei achando que foi isso. Quando acabou o jogo e eu vi que o Palmeiras perdeu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: é impressionante, o Palmeiras está virando um freguês do Corinthians. Eles não têm mais personalidade, esses jogadores, para jogar esse clássico. Isso é um problema grave. E eu não sei como eles vão reverter isso na semana que vem. Em nenhum momento eu pensei em abrir aqui o vídeo
começar a gravar o vídeo pro canal, em nenhum momento passou pela minha cabeça, vou iniciar o vídeo falando que o Palmeiras foi roubado, falando que o Palmeiras foi assaltado. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Eu deixei claro, fiz um comentário ali breve no vídeo, porque nem pra mim era o mais importante, eu preferi focar no desempenho. Agora, como eu vi que se falou tanto disso hoje, tanto palmeirense tá com essa narrativa, eu tô fazendo esse vídeo aqui agora pra fazer minha análise, pra deixar o meu parecer da minha visão disso e é isso, gente. Como eu falei, pra mim não foi isso, não foi o fator determinante. Foi prejudicado? Foi, da mesma forma que outras vezes fomos beneficiados porque a arbitragem é ruim no Brasil, é péssima, beira o ridículo e erra pra todo mundo. Basicamente é isso. Um dia você vai se beneficiar, outro dia você vai se prejudicar. Eles erram pra todos. Então, não é isso que foi um fator determinante. Beleza? Agora, eu quero saber o que você acha. Quero saber o que você acha. Se você ficou até o final do vídeo, agradeço aí muito pela sua audiência. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Muito obrigado para você que acompanha aqui o MJ Alviverde. Se não é inscrito e chegou até o final do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Todo esse engajamento me ajuda bastante, beleza? E é isso, gente. É isso. Até o próximo vídeo e avante palestra.